dia, meu amigo e minha amiga. Sejam todos bem-vindos ao Devocional de Fé, seu podcast diário, onde juntos meditamos na Palavra de Deus, a Bíblia. Vou lhe fazer uma pergunta de reflexão nesse dia. Será que você trata todas as pessoas da mesma forma? Será que você trata a todos do jeito que você gostaria de ser tratado? Ou será que você age com as pessoas de um modo parcial? É sobre isso que Tiago nos fala na sua carta, no capítulo 2, do versículo 1 em diante. Sobre essa tendência que nós temos de favorecermos algumas pessoas e de desprezarmos outras pessoas, principalmente quando se tratam de pessoas ricas e pessoas pobres, principalmente quando se tratam de pessoas que têm algum status, algum poder e pessoas desconhecidas, como nós muitas vezes agimos de forma desigual com as pessoas. E Tiago nos dá uma verdadeira, podemos dizer assim, cajadada, né? Ele pega o cajado pastoral dele, de líder da igreja, e diz: ei, ovelhinhas, vocês estão agindo errado. Eu vou hoje, trazer ao foco da nossa conversa algo que vocês precisam mudar. E a palavra de Deus, ela é muitas vezes assim mesmo. Ela vai revelar pontos, aspectos do nosso comportamento e do nosso modo de pensar e viver que estão errados, diante de Deus. E aqui diz assim: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, em acepção de pessoas. Na outra tradução diz: não misturem a vossa fé com casos de parcialidade. E agora ele vai explicar, do versículo 2 em diante, diz assim: portanto, se entrar em vossa sinagoga ou em vossa igreja algum homem com anéis de ouro nos dedos, vestindo trajes de luxo, e entrar também alguém pobre, andrajoso significa com roupas rasgadas, sujas, e tratares com diferença o que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes: tu assenta-te aqui no lugar de honra, e disseres ao pobre: tu fica em pé, ou assenta-se aqui debaixo dos estrados dos meus pés, por acaso não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes também, tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Olha só, aqui o apóstolo Tiago, apóstolo porque ele é um dos que foi enviado por Cristo, não era um dos 12. Esse aqui é o Tiago, irmão de Jesus, Mas aqui Tiago, ele nos diz algo que parece muitas vezes contraditório, mas que é bíblico. Deus escolheu aqueles que não são. Deus escolheu as coisas que não eram, ou seja, aqueles que não eram destaque na sociedade, aqueles que não eram de grande valor, Deus escolheu para mostrar que Ele pode pegar quem Ele quer e fazer o que Ele quer. Deus ama a todos. Deus escolheu então valorizar aqueles que não eram valorizados. E no versículo 6 ele diz assim: entretanto, vocês menosprezam o pobre. Por acaso não são os ricos os que oprimem vocês, e não são eles que arrastam vocês para os tribunais? Naquela época que a igreja era perseguida, eram os líderes, eram os ricos que oprimiam a igreja. Não são eles os que blasfemam o bom nome
que sobre vocês foi invocado o nome de Jesus? Se vocês, contudo, observarem a lei régia segundo a Escritura, ela diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fazeis bem, todavia, se todavia fazeis acepção de pessoas, vocês estão cometendo pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Então, Tiago aqui ele é muito firme conosco, ele diz: olha, se vocês tratarem as pessoas de uma forma diferente pela cor de pele, pela condição social, pelas roupas que elas vestem, por qualquer tipo de diferença que elas têm, vocês tratarem as pessoas de um modo diferente, vocês estão cometendo um pecado. Vocês estão indo contra a lei de Deus, que diz que você precisa amar o seu próximo como a você mesmo. E você com certeza não gostaria de ser desprezado, ofendido, deixado de lado. Eu me lembro de um relato interessante de um pastor que ia assumir uma igreja. Era a primeira vez que ele ia ir ao culto nessa igreja e ele passaria a ser o pastor desta igreja a partir desse dia. Era uma troca, de pastores, enfim. Então o pastor que estava, presidindo a reunião, ele disse: olha, dizem que o pastor novo já está entre nós. Ele mandou uma mensagem dizendo que está aqui na igreja, mas eu não o conheço. Então eu peço que ele fique de pé para que possamos conhecê-lo. Era uma igreja muito grande. Então ficou em pé e veio caminhando até lá na frente um homem que estava sentado lá no fundo da igreja, com roupas de mendigo, todo sujo e com roupas simples, rasgadas. E ele disse que veio ao culto no primeiro dia vestido de mendigo, porque gostaria de ver como a igreja o trataria. Porque obviamente se ele viesse bem vestido e chegasse dizendo que era o pastor, todos apertariam a sua mão, todos lhe cumprimentariam, todos iriam sorrir para ele, certamente lhe convidariam para sentar na primeira fileira, mas ele disse que veio vestido como um pequeno irmãozinho que andava pelas ruas. E no teste ele verificou que muitas pessoas nem mesmo lhe cumprimentaram, que ao entrar na igreja não recebeu a paz do Senhor, do seu lado ninguém quis sentar. E aí a palavra que ele trouxe para a igreja naquela noite foi exatamente esta de Tiago: não devemos tratar as pessoas conforme a aparência. Não devemos tratar as pessoas conforme a aparência. Deus olha o coração e são todos amados e todos preciosos diante de Deus. E aqui Tiago ele deixa bem claro que este é um pecado quando nós tratamos pessoas de uma forma errada, quando nós valorizamos mais algumas pessoas do que outras, quando nós damos preferência aos que têm algum poder, aos que têm dinheiro, quando damos preferência às pessoas que estão em alguma posição privilegiada, nós estamos cometendo um pecado tanto quanto matar, roubar. E ele vai falar sobre isso, porque aqui ele diz: olha, vocês estão cometendo pecado. No versículo 10 em diante ele diz assim: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos os pontos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também foi o mesmo que ordenou, não matarás. Ora, se você não adultera, porém matas, venha a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia, porém, triunfa sobre o juízo. As palavras de Tiago aqui estão se referindo sobre a seriedade desse pecado. Ele está dizendo: olha, tratar as pessoas de um modo diferente, oprimir alguns e valorizar outros, não dar atenção a algumas pessoas, não valorizar algumas pessoas,
é tão pecado quanto matar. E ele está aqui daí então falando também que nós não estamos mais sobre a lei como um fardo. Ele diz, olha, agora nós temos um juízo, né? Deus vai nos julgar conforme a nossa misericórdia. Se nós formos misericordiosos com os outros, ou seja, nós formos pessoas amorosas, pessoas que perdoam, pessoas que estão prontas a ajudar e a socorrer, Deus também fará isso conosco no dia do juízo. Jesus fala, né, que nós, com a mesma régua que nós medirmos, nós seremos medidos. Com a mesma balança que nós pesarmos e julgarmos, nós seremos julgados. Portanto, não julgue o seu próximo, para que você também não seja julgado por Deus. Assim também, Jesus ele falava muito sobre essa questão, né, do relacionamento nosso com o próximo em comparação com o relacionamento de Deus conosco. Ele diz, olha, se vocês não perdoarem o próximo, Deus também não vai perdoar vocês. Então tem sempre essa relação entre eu e o outro, eu e as pessoas que estão à minha volta e também a relação de Deus comigo. E isso é muito importante de nós pensarmos, porque são princípios de Deus. Vamos agora refletir lá no nosso dia a dia. Você que trabalha numa empresa, você trabalha num negócio, digamos que você tem algum cargo de chefia, ou quem sabe você até é o proprietário ou a proprietária da empresa. Como é que você trata os seus funcionários? Como é que você trata aqueles que estão abaixo de você? Como é que você trata o rapaz lá no restaurante, o garçom que vem servir a sua mesa? Como é que você trata lá no hotel a camareira, a moça que limpa o quarto? Como é que você trata as pessoas mais simples que servem você? O rapaz lá do posto de combustíveis que abastece? E agora vamos pensar assim, você no seu trabalho, como você gostaria de ser tratado? Como você gostaria que as pessoas tratassem você? É isso que Deus espera, que você trate com respeito, com honra, com dignidade todas as pessoas, que você se importe com os pequeninos. Certa vez Jesus disse, né, que no dia do juízo muitas pessoas não vão entrar no reino dos céus, porque ele diz assim, estive nu e vocês não me vestiram, estive com fome e vocês não me deram comida, estive preso e vocês não me visitaram, estive doente e vocês não me acudiram. E aí muitos vão perguntar, Senhor, mas quando que tu esteve nu? Quando que tu esteve doente? Jesus, tu nunca esteve assim, eu nunca te vi desse jeito. E aí Jesus disse, quando um desses pequeninos passou por isso, era a mim, era eu que estava passando. Sabe, quando nós acudimos o necessitado, quando nós ajudamos, valorizamos e honramos as pessoas na sua humildade, na sua simplicidade, na sua pobreza, pessoas que não têm nada para nos dar, quem nós estamos socorrendo é o próprio Cristo. E é dele que receberemos a recompensa. É dele que receberemos o abraço, por termos feito o bem aos pequeninos, por termos ajudado aqueles que não têm nada para nos dar em troca. É muito fácil você ajudar alguém que vai poder te retribuir, mas que tal você começar a fazer obras de misericórdia e ajudar aqueles que não têm nada para te dar em troca, nada para retribuir. É a esses que Deus retribuirá no lugar deles. Deus retribuirá no lugar deles. Tem até um ditado que diz, né? Quem dá ao pobre, empresta a Deus. E é bem verdade, é bem bíblico mesmo. Porque você está dando ao necessitado e ele não tem como te retribuir. Porém, o Deus da misericórdia, o Deus de toda a graça, o Deus da justiça, ele, diante dele, nada disso passa escondido, oculto. Deus vê o seu coração e a sua misericórdia e Deus vai retribuir. Amém? Vamos então pedir a graça de Deus para vivermos conforme esse princípio. Senhor, nós não queremos ser aquele tipo de pessoa bajuladora que ama os que têm, os que são, os que podem dar algo em troca e despreza os pequeninos, os pobres, os que nada podem fazer por nós. Nós não queremos ser aqueles que apenas aproveitam as festas, mas fogem dos lugares de choro, de pranto, de tristeza. Não, nós queremos, Senhor, estar disponível, estarmos próximos de todos, inclusive dos que sofrem, inclusive dos que nada têm para nos dar em troca, daqueles que diante da sociedade são desvalorizados, são desrespeitados. Oh, Senhor, nós queremos amar a todos,
Ajuda-nos, Senhor, a tratar a todos os seres humanos com a mesma dignidade que trataríamos o Senhor no dia que nos encontrarmos contigo. Queremos, Senhor, andar fazendo o bem, que nas nossas igrejas, em nossas comunidades, todas as pessoas, indistintamente, sejam respeitadas, amadas e valorizadas. E que não só lá, mas também no nosso trabalho, nas escolas, nas universidades, nas ruas, por onde passarmos, o Senhor seja glorificado através das nossas atitudes de respeito, amor, perdão, misericórdia. Pedimos isso, Senhor, ajuda-nos a olhar para os que não são nada diante da sociedade e a enxergar neles o teu amor, enxergar neles a tua vida. É isso que pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Compartilhe o devocional e amanhã estamos juntos.